Vamos resolver agora um problema interessante que envolve gases e envolve um gráfico. O gráfico evidencia a relação pressão-volume de uma mesma massa constante de gás e o ciclo de transformações representado pela área QS e o W. A temperatura inicial no ponto Q é 600 kelvins. Então, aqui no ponto Q, eu tenho o início de tudo e a temperatura é 600 kelvins. Certo? Então, de Q vai passar para S, né? A seta que indica o sentido da transformação. De S passa para U, de U para W e de W para Q. E aqui eu tenho a pressão no eixo Y e no eixo X eu tenho o volume. Então, vamos ver aqui. Considerando-se as informações e os conhecimentos sobre gases, pode-se afirmar que a temperatura em... E ele diz várias coisas aqui sobre a temperatura e sobre o tipo de transformação. Vamos analisar primeiro as transformações que ocorrem. Ele fala em duas alternativas aqui da transformação de Q para S. De Q para S. Vamos analisar a transformação de Q para S primeiro. Então, aqui do ponto Q para o ponto S. Vamos ver o que acontece aqui do ponto Q para o ponto S. Será que é uma transformação isocórica, como diz aqui na letra A? Bom, em Q eu tenho uma pressão de 20, certo? A pressão aqui em Q é 20, certo? 20. E em Q eu tenho um volume de 12, certo? O eixo Y, o eixo X, desculpa, é o volume. Então, o volume aqui em Q é 12. No ponto S, eu estou analisando a transformação de Q para S, lembrando. No ponto S, a pressão é 12 e o volume é 20. Portanto, isso não é nem uma transformação isocórica, porque o volume variou, né? Em Q o volume é 12 e em S o volume é 20, então o volume variou, não é uma transformação isocórica. E também não é uma transformação isobárica, né? Porque a pressão também mudou, a pressão passou de 20 para 12. A letra B diz que a transformação de Q para S é isotérmica. Vamos ver se ela é isotérmica mesmo. Ela não é nem isocórica e ela também não é isobárica, mas não quer dizer que ela tem que ser isotérmica. Mas vamos ver se ela é isotérmica. Se ela é isotérmica, vale a lei de Boyle. E a lei de Boyle diz que a pressão em Q vezes o volume em Q é igual a pressão em S vezes o volume em S, certo? Ao invés de 1 e 2, eu usei Q e S. Vamos substituir aqui. Pressão em Q é 20. Volume em Q é 12. Pressão em S é 12 e o volume em S é 20. Então, é igual, né? A lei de Boyle está valendo. 20 vezes 12 é igual a 12 vezes 20. Se a lei de Boyle está valendo, é porque é, sim, uma transformação isotérmica. Então, a letra B ela tem uma informação correta. Eu não sei aqui sobre a temperatura em U. Depois nós vamos analisar. Primeiro, só as transformações aqui. A transformação de U para W é isobárica. A letra C está dizendo isso. Então, de U para W é isobárica. Bom, de cara eu vejo que isso é falso, porque a pressão de U para W está mudando. Veja bem, aqui em U a pressão é de 7,2 e aqui em W a pressão é 12, né? Em U 7,2 e W 12. Então, não é isobárico. A pressão ela muda. Então, a letra C eu já elimino. A transformação de W para Q é isotérmica. Bom, vamos ver. De W para Q, o que acontece? Eu tenho uma variação na pressão, né? Em Q a pressão é 20 e em W a pressão é 12. E você vê que o volume permanece o mesmo. O volume é 12 tanto em W quanto em Q. Então, essa transformação ela é, na verdade, isocórica, porque o volume é o mesmo. E ela não tem como ser isotérmica, né? Porque se varia a pressão e não varia o volume, alguma coisa tem que variar, né? A temperatura varia, então, né? Para a pressão aumentar aqui e o volume ser o mesmo, eu tenho que ter um aumento de temperatura. Então, espero que você tenha entendido, né? Porque se o volume é o mesmo e a temperatura aumentou, a única forma dela ter aumentado é que a temperatura tenha aumentado. Então, não é isotérmica porque a temperatura aumentou. Certo? E lembrando que ele diz que a massa é constante, ou seja, a quantidade de matéria é constante. Certo? Então, ela não é isotérmica. Letra E. A transformação de S para U é isobárica. De S para U. Isobárico significa que preserva a pressão. Em S, a pressão é 12. E em U, a pressão é 7,2. Então, não é isobárica. A pressão muda, né? Então, a letra E eu também tiro. Então, a alternativa certa era a letra B. E eu não sabia que eu ia eliminar todas aqui, mas nós conseguimos chegar na letra B, a alternativa certa. É só uma questão de analisar esse gráfico aqui. Mas vamos ver aqui, U é
360 Kelvin. Vamos ver se isso aqui é verdade. É claro que é verdade porque é a única que sobrou, né? Mas vamos ver se isso aqui é mesmo verdade. E para ver se isso é verdade, eu vou aplicar a lei dos gases ideais em Q, que é onde eu sei a temperatura, é o único lugar onde eu sei a temperatura é o Q, e vou aplicar a lei dos gases ideais também em U, certo? Para poder comparar. Então, aplicando a lei dos gases ideais em Q, eu tenho que pressão em Q vezes o volume em Q é igual a N, que não varia, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura em Q. Pressão em Q é 20, volume em Q é 12. Quantidade de matéria, não sei. R eu também não importa. E a temperatura em Q é 600 kelvins. Ele diz no problema, 600 kelvins vezes 600. Vamos isolar aquilo que não muda. Aquilo que não muda é o N e o R. Vamos isolar eles. Então, vou passar esses 600 para cá. Então, 20 vezes 12 é 240. Então, fica 240 sobre 600 é igual a NR. 240 sobre 600 é... Vamos ver aqui... 240 sobre 600 é 0,4, ótimo. Então, NR é igual a 0,4. Eu não estou interessado aqui nas unidades, né? Porque ele nem diz a unidade de pressão, de volume, só o Kelvin para a temperatura, que é sempre, né, o Kelvin. E agora vamos aplicar a lei dos gases ideais aqui em U. Eu vou aplicar aqui do lado, certo? Aliás, eu até vou apagar isso aqui. Vou aplicar aqui mesmo. Então, a pressão em U, isso é a lei dos gases ideais. PV é igual a nRT, né? Então, a pressão em U vezes o volume em U é igual a nR vezes a temperatura em U. Lembrando que N e R não variam, né? N não varia porque a massa é constante, e R nunca varia porque é a constante universal dos gases, né? Então, a pressão em U é 7,2, né? A pressão aqui em U é 7,2. Então, 7,2 vezes o volume em U é 20, que é igual a NR vezes TU. Então, N eu não sei, R também não importa, e a temperatura em U é o que eu quero descobrir. Eu vou isolar aqui o valor, aliás, isolar não, vamos pensar bem, esqueça o que eu falei sobre isolar. Quanto vale NR? Eu já sei quanto vale NR, né? Eu vi aqui, aplicando a lei do gás ideal no ponto Q, eu descobri que NR vale 0,4. Então, eu vou substituir aqui na equação. NR vale 0,4. Eu acabei de calcular, né? O NR ele não muda nessa transformação. Então, eu só vou substituir. 7,2 vezes 20 é igual a 0,4 vezes a temperatura em U, que é o que eu quero saber, né? Então, vamos resolver. A temperatura em U é igual a quanto que é 7,2 vezes 20? 7,2 vezes 20... 7,2 vezes 20, 144. Esse 0,4 passa para cá dividindo. Então, 144 dividido por 0,4, que é igual a 144 dividido por 0,4, 360 kelvins, né? Temperatura 360 kelvins. Então, a letra B está falando a verdade. U é 360 kelvins e a transformação de Q para S é isotérmica. Nós mostramos isso antes. E eu podia ter resolvido essa última parte. Aqui eu ainda tenho problemas dos outros vídeos, né? Eu poderia ter resolvido... Vou apagar isso aqui. Eu poderia ter resolvido essa última parte, que eu só verifiquei se a temperatura estava certa, usando uma equação chamada lei geral, ou melhor, equação geral dos gases. Não é a mesma coisa que a lei do gás ideal. É uma lei do gás ideal simplificada também. Na verdade, é uma mistura da lei de Boyle, da lei de Charles e da lei de Gay-Lussac. E a equação é o seguinte: pressão 1 vezes o volume 1 sobre T1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2 sobre T2. Ela é válida quando N é constante. Tudo varia, menos a quantidade de matéria. Ela é uma reunião das leis de Charles, de Gay-Lussac e de Boyle. E é válida quando a quantidade de matéria é constante. É uma forma de simplificar aquela PV é igual a nRT. Vamos descobrir se a temperatura seria 360 kelvins usando essa equação aqui. Eu resolvi usando a PV igual a nRT e cheguei na resposta. Vamos usar essa equação aqui. Certo? Você não precisa decorar ela, porque dá para usar PV igual a nRT, né? É mais coisa para decorar, mas vamos ver. Pressão em 1, vamos considerar o 1 como sendo o Q. Pressão em Q é 20 e volume em Q é 12. Então, 20 vezes 12. Temperatura em Q é 600. É igual a pressão em 2, o 2 é o U, né? A gente está analisando o Q e o U.
A pressão em U é 7,2 e o volume em U é 20. Então, 7,2 vezes 20 sobre a temperatura em U, que é o que eu quero saber, né? Lembrando, o 2 aqui é o U e o 1 aqui é o nosso Q, né? Resolvendo essa equação, 20 vezes 12 sobre 600 é 0,4. Certo? 240 sobre 600, 0,4. Que é igual a 7,2 vezes 20 é 7,2 vezes 20, 144. 144 sobre TU. Resolvendo essa equação, fica TU é igual a 144 sobre 0,4, que é igual, então, nós vimos 360 kelvins. Então, eu poderia usar a equação geral dos gases também. Equação geral dos gases perfeitos, que é uma forma simplificada da lei do gás ideal quando N é constante. Certo? Claro que não parece tão simplificado assim, né? Porque tem até mais coisas aqui do que a lei do gás ideal. Mas, enfim, era isso por esse vídeo. Espero que você tenha entendido esse gráfico, que parece meio assustador no começo, mas, enfim. Até o próximo vídeo.